Estamos aqui na Cabanha Costa dos Ipês com o João, Viviane. Vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco aqui da atividade de ovinocultura de corte, conhecer as instalações, conhecer rebanho, falar um pouco do manejo, da estrutura que vocês criaram. Mas antes, propriamente dito, a gente poder ter a oportunidade de conhecer, gostaria que vocês contassem um pouco da história, né, da cabanha, por que a ovinocultura, por que a opção pela ovinocultura e a história de vocês aqui nessa propriedade. Bem, como eu falei, a ideia de montar aqui uma propriedade rural era um plano B de aposentadoria, da minha profissão original, e depois a gente foi apaixonando pelo manejo, pela docilidade dos animais, né? A facilidade, inclusive, de acesso a aprender a lidar com isso, né? Isso graças à estrutura do Senar, que nos deu um apoio muito grande em relação ao início da atividade, com o planejamento, com o custo, com a parte mesmo técnica em relação aos animais, que nos propiciou assim, ter uma liberdade maior em lidar com essa estrutura nova da nossa vida de uma forma muito tranquila. E foi crescendo, né? O nosso laboratório foi crescendo as nossas expectativas em relação à criação, e hoje a gente foi criando, né, um dispositivo de criar um ambiente saudável para a criação, mas com uma visão realmente no mercado da ovelha de corte, com uma carne de extrema qualidade, uma carne gourmet, e pensando realmente no futuro. Pensando aqui numa atividade comercial, e não um hobby. Com certeza, não é mais hobby. Agora atividade enquanto realmente uma atividade rentável. Exatamente. Mas pelo prazer que dá a atividade, também pode ser um hobby também. Não tenho dúvida. Fazer o que gosta, né? Exatamente, exatamente. E aí, Viviane, a história um pouco aqui da ovinocultura, junto aqui com o João, montando a estrutura. Eu falo que a gente aqui tudo tem vida própria, né? Até a história das ovelhas mesmo. E ficou na dúvida de o que a gente ia fazer para tornar isso aqui rentável, não só de lazer. E numa das idas à Emater, com uma conversa com o técnico, que foi a respeito disso, era a respeito de uma fossa que a gente precisava construir, ele sugeriu. E na hora eu fiquei um pouco espantada, até porque não é uma atividade assim tão recorrente no nosso estado, mas o leite, né? Eu fui criada com leite, né? Vem dessa origem. E aí fiquei, meu Deus, mas como vai ser isso, né? Porque não tinha prática nenhuma com nada. E aí a gente começou a fazer cursos, estudar pela internet mesmo, ver outras propriedades. E aí a gente, depois de uns 2 ou 3 anos de muita pesquisa, né? De muita conversa também, de nosso filho, que não está aqui, também participou muito desse início, e a gente viu que realmente era, né, uma atividade promissora. E aí nós começamos com a ovelha, né? Foi daí que tudo surgiu. E desse início, João, para cá, como toda atividade, ela tem os desafios, né? Para vocês, o que foi o maior desafio na implantação da ovinocultura? Olha, basicamente, o que seria uma dificuldade seria a mão de obra qualificada. E nós temos um colaborador que teve assim, uma facilidade muito grande em entender todo o processo, a participação ativa, inclusive com os técnicos do Senar, os 2 que passaram por aqui, que foram pessoas maravilhosas em relação a abrir esse caminho para a gente, e tornaram realmente o manejo da ovinocultura uma forma muito tranquila. E a assimilação assim, do nosso colaborador, que vem de uma origem, né, de gado, basicamente, nunca teve, né, contato com ovelha, ficou surpresa, inclusive, com a docilidade delas, e principalmente com o manejo tranquilo, né? Então, assim, foi uma quantidade de fatores que começaram a mudar realmente. Então, vamos reproduzir a ovelha, né, para poder manter uma qualidade. Hoje, nós temos um perfil genético muito bom. Eu tenho preservado, inclusive, matrizes que eu não estou vendendo, para justamente preservar a qualidade genética. Criando o rebanho com genética própria. Exatamente. Os animais saindo aqui, seleção própria aqui na propriedade. Exatamente. E esse desafio de início da criação, essa participação, vocês comentaram aqui, o João comentou que com relação ao Senar, é um dos nossos apoiadores do projeto, o Sistema FAENG, o Senar, vocês tiveram esse apoio, participaram do ATG. Como é que foi essa participação? O Senar teve um papel de destaque importante no início da implantação do projeto? Deixa eu até comentar na frente do João, até que já ia falar, mas depois de tanto, né, pesquisar, de olhar, de acompanhar outras propriedades, a gente ainda tinha medo, eu tinha medo, sabe? Então a gente comprou as primeiras matrizes, quando elas chegaram, né, que entrou ali, eu falei, meu Deus, e agora? Parecia que eu tinha um neném novo dentro de casa, né? E assim, acho que uma semana depois a gente entrou no projeto. Aí pronto, foi o acalanto da alma, lógico, né? Porque agora a gente estava com técnico, estava com acompanhamento, a gente não estava sozinho. Então isso foi muito importante, porque a gente, quando você perguntou das dificuldades, eu pensei, gente,
Eu não vejo, não teve. Então, assim, a gente tem um rebanho pequeno ainda, né, com o projeto da gente expandir, não é um rebanho grande, mas não teve dificuldade, mas porque a gente teve esse acompanhamento. E agora já terminou, né, nosso projeto, já terminou, a gente já está andando sozinho, e a gente continua sem ter essa dificuldade, sabe, o manejo tranquilo, a gente aprendeu muito bem, né, foi muito bom. E João, do ATG? Basicamente esse manejo, né, apesar de eles não estarem mais aqui com a gente, mas fica o carinho, o respeito, a admiração pelo trabalho, a gratidão enorme por eles. Mas assim, os ensinamentos, o sentar depois do manejo, de colocar brinco, aprender a identificar, aprender a fazer a parte sanitária em relação ao aprisco, principalmente a seleção de matrizes, entender o processo de criação, hoje fica assim, o aprendizado de que eles estão aqui. No dia a dia, a gente sempre lembra dos dois, com certeza, sempre lá eu falava, isso vai ser importante, não, vamos valorizar isso que é importante. Então, assim, não foi só a presença deles naquele momento difícil para a gente, que, como alguém falou, não foi difícil porque eles conseguiram eliminar qualquer, né, nosso estudo, nossa participação em alguns congressos, a gente tinha um pouco de dúvida. Quando a gente começou com a atividade do Senar aqui, a gente começou a entender que era possível sim e que seria gratificante. E o Senar, acho que uma das coisas que o Senar traz muito para a gente no ATG é assistência técnica e gerencial, mas é a questão do planejamento, né? Então, o planejamento como cotidiano, o planejamento enquanto uma rotina da propriedade, né? Então, vocês entendem esse planejamento lá atrás, começou, foi importante, e vocês hoje, no dia a dia, isso é uma prática de vocês? Luciano, é muito interessante, até comento isso muitas vezes. Tem gente que acha assim, fulano de tal mexe com loja, ele compra uma bermuda a R$10 e vende a 20, ele ganhou R$10. Não é assim que funciona, né? Existe uma base de custos, um cálculo, um trabalho interessante, minucioso em relação a isso. A gente saber assim, quanto é que sai o nosso produto final. Essa que é a mágica do negócio, você entender quanto que sai esse produto. Informação de preço de fato. Exatamente. Né? Eles passaram essa ferramenta para a gente para entender isso. Nós temos assim, eu tenho pastas de tudo que eu comprava aqui ao vinicultura. Então assim, eu separei o custo em relação à propriedade e o custo em relação à vinicultura. Então, tudo da atividade ao vinicultura. Exatamente, especificamente da vinicultura. Tem um centro de custo específico. Especificamente. O que o João falou, a gente saía do manejo com os animais, com o pasto, né, com a alimentação, e aí a gente vinha para a gestão mesmo. E ter o número na mão da propriedade é o que faz a diferença, porque a gente não fica perdido. A gente ou sabe que está tendo ou não está tendo. Né? Não tem, eu acho. E a gente tem comentado com criadores dessa jornada aqui da expedição, propriedade que a gente já tem tido a oportunidade de passar, que é exatamente a importância da anotação, do gerenciamento e do índice zootécnico, né? Ter as informações para que você, de fato, consiga gerenciar. Né? Isso também facilitou o trabalho de vocês aqui, essa informação do índice zootécnico, tá? Né? O peso ao nascimento, o peso ao desmame, a fertilidade dos animais, intervalo entre partos, como é que vocês estão trabalhando isso aí? Eu vou parafrasear eu mesmo. Eu sou professor universitário também, na universidade, na Faculdade de Medicina da Unipitã, e eu falo para os alunos uma coisa muito interessante, que sistematização é igual a eficiência. Eu brinco com eles e é interessante, se você sistematiza um processo, o resultado é sempre sucesso. E esse processo requer o quê? A organização. Se você organiza o que você vai fazer com planejamento de custos, até mesmo a provisão financeira para a realização daquele ato, sem você comprometer a sua renda familiar ou outras atividades familiares, é o mais importante. E essa planilha que a gente realizava, esse estudo, trouxe para a gente a tranquilidade de aplicar isso realmente no dia a dia. Que na verdade, eu penso que você vive com sistematização buscando resultado, por que não usar isso na viticultura também? É uma empresa, não deixa Exatamente, de ser é uma empresa. atividade comercial. Essencial para a tomada de decisão também, né? Se é a hora de fazer mesmo, porque mesmo com planejamento, às vezes, né, a gente teve várias intercorrências aí, que nós, né, o país todo precisou ter algumas mudanças, mas os números na mão a gente consegue ver se é hora ou não. Onde né? pode, o que pode mexer. Se arrisca, né? Se não arrisca, né? Se vale a pena. Depois dessa caminhada, nesse tempo que vocês estão já há quanto tempo na atividade? Entre começar até o dia de hoje? 4 anos, João? Eu até me perco nisso, porque é tão gostoso estar aqui. Não estou preocupado com o tempo. Não estou preocupado com o tempo. São 4 ou 5 anos já. E nessa caminhada, pensando desde o início até o momento, qual que é a ideia de futuro? O que vocês estão pensando aqui na atividade? Eu volto a falar da medicina, que é a minha paixão. Eu sou médico já há
33 anos, né? Eu tenho assim, uma paixão pela medicina muito grande, tanto que eu estou na faculdade hoje já há 6 anos dando aula, para justamente, né, devolver a medicina que ela me deu, que é a organização profissional, ética, humanismo, enfim. Na propriedade, que o que eu vejo agora é a capacidade também de agregar tudo isso aqui dentro. Poder gerar emprego aqui dentro, criar de mão de obra local que possa trabalhar também com a gente, com a mesma ideia de sustentabilidade, ter uma maneira de organização do próprio setor, né? Assim, algumas coisas aqui têm o seu caminho certo. Eu não gosto de madeira no chão, eu não gosto de prego no chão, não tem. Organização, exatamente. Dentro do processo, traz os 4 pilares da administração, né? Planejamento, organização, direção e controle, né? Exatamente. Não está dentro do contexto, né, da propriedade. Então, para mim, hoje aqui é um laboratório realmente da minha vida profissional. Eu acho que, como era um plano B e hoje não é um plano B mais, é o plano A, eu penso em exercer tudo que exercer minha vida inteira como profissional aqui dentro. Trazendo para a atividade da agricultura a experiência da medicina. Exatamente. Da medicina. Uma coisa que, assim, para nós é muito importante, que os meninos gostam muito, né? A gente tem um casal de filhos, já adultos, mas eles gostam muito e são interessados, estudam e pegam junto com a gente faz o FAMAT 15 em 15 dias, quando eles estão aqui, eles vêm com a gente, ajuda na anotação, ajuda a segurar as ovelhas, e aí trazer esses meninos de volta, né, para as origens. Pensar na sucessão. Isso. Eu nem sei se na sucessão, viu? Mas pelo menos esse momento nosso junto e que eles gostam, que não é difícil para eles para virem, né? Se for sucessão, ótimo também, e aí eu já quero uma sucessão bem maior, né? Quero um futuro maior para eles. Nós falamos aqui de gestão, né, e a organização da propriedade, e vocês enxergam hoje algum gargalo, alguma dificuldade, ou algum ponto de estrangulamento da atividade, na visão de vocês? O que teria hoje de gargalo para a atividade? Eu acho que talvez o escoamento realmente da produção, de uma forma mais acelerada em relação à quantidade que nós temos disponível, né? Todos os criadores, né? Em relação à quantidade que tem disponível de borregos para colocar no mercado, um sistema que talvez conseguisse, né, otimizar esse tipo de logística, de atendimento realmente ao mercado, de uma forma mais concreta, mais, digamos assim, mais organizada em relação a prazos, né, para que a gente possa nos organizar em relação à produção. A gente não pode ter, por exemplo, borregos engordando nas nossas baias sem que eles atinjam o limite indicado. O ponto de abate tem exatamente. Que ter escoamento, não pode estar ficando na propriedade. Exatamente. Essa preocupação do João era uma preocupação no início, até porque apesar de ser uma carne difundida, não é na nossa região. A gente não tem muito hábito, né? Tem um ou outro lugar, mas não é a principal. E quando a gente começou, tinha esse medo, conforme o João disse, essa preocupação, mas nós percebemos também a união dos produtores, né? A gente tem aí o grupo e está todo mundo conversando sempre, não só do escoamento, mas qualquer problema que a gente vai acompanhando, qualquer problema que um tem, um está ali pronto para poder ajudar, sempre tem ali uma prática para poder fazer. E o escoamento, até hoje, nós não tivemos problema, né? Ele aconteceu. A gente não atende o estado de Minas ainda, né? A gente é a nossa intenção, né? Que essa carne seja toda consumida aqui e tudo, mas assim, a gente não teve esse problema, pelo menos até aqui na nossa propriedade não teve. E toda vez que a gente comenta, né, que a gente cria ovino, né? Aí fala, ué, Viviane, mas pra quê? A gente fala, não, é a carne, é corte, onde você vende? Então, assim, ainda tem essa preocupação das pessoas, mas que a gente não teve esse problema. É claro que a gente quer crescer a produção, quer que tudo, né, aumente. Ter condição de escoamento. Isso, mas eu acho que nós não vamos ter problema. Você comentava, João, há pouco, dentro da sua atividade profissional, né, da sua experiência no cooperativismo, né? E a gente comentava aqui informalmente dessa sua expectativa de ver também a atividade com essa visão do cooperativismo. Como é que você pensa isso aí dentro da atividade? Eu acho que o cooperativismo é, na verdade, uma linguagem hoje, em termos de associação, para poder se realizar um empreendimento, é inegável, né? O cooperativismo, a base do cooperativismo, em que todos possam formar, ter a mesma intenção em relação a um projeto de vida, em relação à produção, a organização de uma cooperativa traz para todo mundo benefício, né? Tanto em relação a, principalmente também, gerar mão de obra, mas também fazer uma gestão em relação ao que se produz e principalmente a maneira de poder lidar com esse produto no mercado, com visibilidade, com a maneira técnica de se colocar isso no mercado com visibilidade. A cooperativa, eu acho que é uma ferramenta hoje, em termos de mercado, extremamente importante e que eu acho que vai ser um caminho nosso aqui em breve, que a gente vai conseguir chegar nesse ponto, né? Já temos um grupo já muito unido
troca informações, principalmente manejo, tira dúvidas, é uma família muito grande em relação a trabalhar, mesmo que via WhatsApp, muito distante às vezes das suas localidades. A gente consegue ver lá o pessoal preocupado com o outro, se houve um problema, se não houve, o que está acontecendo. A minha experiência deu certo assim. Então, assim, a gente vê que todo mundo está envolvido. Eu acho que a estrutura cooperativa já existe. O espírito já está aí, já está agregado. Já tem o pontapé inicial. É só a partida de futebol agora. Bom, e a gente falando aqui, né, da atividade ensino à propriedade, do começo de vocês, assistência técnica via TG, hoje o manejo aqui de vocês, o manejo nutricional, o manejo sanitário, o manejo reprodutivo, é uma prática tranquila para vocês, a atividade, sem nenhuma dificuldade? E sim, a gente sempre faz o manejo sanitário 2 vezes por semana, até mais, época de chuva agora que tem um volume maior de líquidos dentro do aprisco, a gente consegue fazer o manejo sempre. Nosso índice de verminose aqui é praticamente 0. A gente não tem gasto nenhum praticamente com vermífugo de maneira nenhuma. E já mandei matrizes para outro estado, e para minha surpresa e para minha felicidade também, entender que nós estamos no caminho certo, né? O comprador ficou muito feliz e ele falou assim: João, você me mandou exatamente o que você me mostrou. Então isso para mim foi uma injeção de ânimo, nós estamos no caminho certo, Diane. Acho que é esse caminho, qualidade, a parte sanitária, a parte de manejo balizado realmente em técnica, né? A gente não pode pegar e falar, vou sair criando ovelha. Tem que realmente ter alguém que possa orientar. Exatamente, essa é a palavra-chave, profissionalismo. E dentro dessa questão da gestão, né, da propriedade, do manejo, nós estamos falando de comercialização, estamos falando de gestão da propriedade com todas as suas vertentes, né, o manejo sanitário, o manejo reprodutivo. Como é que vocês estão hoje dentro da ovinocultura para a região? Vocês têm visto isso na região desenvolvida, outros criadores trabalhando na ovinocultura? Como é que está o movimento próximo aqui? Nós estamos localizados aqui em São João del Rei, né, a propriedade está em São João del Rei, próximo aqui, Tiradentes, também na beirada da rodovia. Como é que está esse movimento aqui na região? Eu tenho assim, já 2 colegas que perguntaram, um já está começando a movimentar e perguntam: você cria ovelha, como é que é? Nossa, assim, é um manejo mais tranquilo, o animal é muito dócil, é uma mão de obra que pode ter um manejo tranquilo em relação a riscos, né, mesmo dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, eu tenho vários colegas que comentam que eu vou conhecer, colegas inclusive de infância, né, que já manifestaram, e já compraram e me mandaram aqui um vídeo. Eu comprei aqui 10 matrizes. É bacana que realmente a gente acaba influenciando de forma positiva de que é realmente um projeto de futuro, né? De futuro na companhia do presente. Nós temos hoje uma capacidade de criar ovelhas de qualidade, colocar no mercado carne de qualidade. Fundamental. E a genética, vocês optaram aqui, a gente vai ter a oportunidade de ver depois o rebanho, mas vocês já falavam com a gente que vocês optaram pelo Dorper, né, como a raça da atividade de vocês aqui. Qual foi a razão para a decisão pela raça Dorper? Carcaça, né, João? Exato. Foi o volume de carcaça, porque é carne que a gente quer, né? Okay. Então a gente... O foco é carne. De carne. A gente vê cruzamentos de Santa Inês com Dorper, que também tem uma carcaça boa, com a rusticidade do Santa Inês, mas a gente observou que da maneira que a gente queria os animais, não que não fosse importante um animal rústico, né? Uhum. Mas com esse bem-estar, essa qualidade que a gente quer dar para eles, eu acho que a gente conseguia trazer isso com um ganho melhor de carcaça só com o Dorper. Então foi por essa a nossa escolha. Tem tido bons resultados aí com a genética Dorper? A gente já teve período de finalização com 120 dias, 100 dias, com uma quantidade de carcaça muito boa. Ponto de abate. Ponto de abate. E aí lembrando, né, sempre que a gente fala aqui, nós estamos falando de profissionalismo, de organização, é o criador que está entrando na atividade, a gente pensar que nós temos dentro da atividade raças focadas em lã, raças focadas em leite e raças focadas em carne. É a decisão do produtor de entender o que ele quer e buscar aquilo que realmente vai trazer eficiência para a atividade. Quer dizer, você buscar a genética adequada à sua atividade dentro do potencial da atividade. Para quem vai começar ou para quem pretende estar na atividade ou aqueles que estão na atividade, o que vocês trazem como sugestão, como conselho ou mesmo uma dica para quem quer trabalhar a atividade da ovinocultura? Primeira coisa, um gosto pela vida, porque lidar com vida é muito bom. Lidar com ovelha é uma coisa assim fantástica. É um bichinho que ele te observa, ele chega perto de você com muita tranquilidade, é um manejo muito tranquilo.
Agora, a ferramenta principal é essa, é se organizar, sistematizar os seus processos, conhecer uma cabanha, como é a estrutura física, a otimização realmente do espaço, ver o que você tem, se é compatível com um lote de tantas cabeças, qual a estrutura que você tem, se tem água, se não tem, enfim. É uma sistematização para ter realmente um bom resultado. E conhecer a criação, tem que conhecer para poder assim, entender que criar a ovelha, para mim, é apaixonante. Viviane, tem alguma sugestão, alguma dica para quem está nos depois acompanhando? De tudo que o João disse, eu acho que dedicação. Né? A gente precisa dedicar, apesar de eu estar aqui falando nós não tivemos problema, foi tudo muito fácil, e realmente foi. Só que a gente dedica, a gente, né, além de estar seguindo à risca aquilo que foi ensinado, né, a gente tentando a cada momento aprimorar mais, mas essa dedicação é importante, porque eu brinco que as ovelhas são igual a criança. Põe para fora, põe para dentro. Guarda a ovelha, põe a ovelha. Então os cuidados são muitos, a gente precisa cuidar, é um jardim de infância que a gente tem, né? Tem toda essa docilidade que o João falou, e a gente também precisa ter essa docilidade com eles, né? Pelo menos aqui a gente trata dessa maneira. E depois da dedicação, com o planejamento, e não pode ser imediatista, né? O negócio não vem do dia para a noite, não é só a ovelha. Aí a gente precisa, às vezes, a gente maturação, fase de maturação do negócio. Qualquer atividade que tá. Persistência, dedicação ao longo da... a gente costuma, não, cansei. Mas quanto tempo tem? 6 meses, 1 ano. Então, assim, não é só a ovelha. Não nem para maturar o negócio. Não é ovelha, é qualquer atividade. Às vezes se completa, a pessoa já quer resultado. Já quer resultado. Então, eu acho que essa paciência também é importante para colher os frutos todos, né? Na verdade, não tem mágica, né? Tem que seguir a cartilha, né? Você se expôs a criar ovelha, ovinocultura ou capinocultura, você tem que entender o processo. Como diz um colega, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Exatamente. Né? Fora isso, exatamente. O resto tem que ser dedicação, persistência e acompanhamento. Então, nós vamos ter a oportunidade de conhecer então, aqui as instalações, né? Então nós vamos lá conhecer o rebanho, as instalações, para a gente vivenciar um pouco mais aqui da cabanha, né, para a gente ver como é que é o dia a dia da cabanha. Vamos lá então visitar, conhecer os animais aqui? Vamos lá. Olá, meu nome é João Weber, né? Eu sou médico, cirurgião, aqui é a propriedade Cabanha Costa dos Ipês, né, sítio do Costa. A gente situou em São Juan del Rei, próximo ao Tiradentes. E eu sou Viviane Abreu, sou esposa do João e estou junto com ele aí nessa empreitada dos ovinos. Nós estamos aqui na Cabanha Costa dos Ipês com os criadores do João e Viviane. Vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco da história aqui da cabanha. Então vamos começar conhecendo um pouco das instalações, do rebanho, e com o tempo nós vamos estar conhecendo todo o histórico de criação aqui da atividade. Vamos lá conhecer um pouco? Vocês mostram pra gente? Vamos lá. Mas a nossa propriedade aqui é bem recente, sabe, Luciano? Então a gente está formando tudo, pomar, casa do caseiro, e tudo assim tem vindo aos poucos e devido à necessidade. Precisou, a gente vai lá e faz. Então a gente formou aqui agora o pomar, que acaba que não é das ovelhas, mas é uma atração que tem pra gente, pra família, e ajuda na hora do lazer também, que é para juntar as duas coisas. A gente tem a atividade do ovinos, junto com o nosso lazer também, para ficar mais divertido, mais agradável, né? Na verdade, quando começou aqui, a ideia era um plano B para a aposentadoria, como médico, ter uma vida mais tranquila. Mas a paixão pela ovinocultura foi mais forte. Está se tornando agora uma fase de laboratório, de aprendizado e principalmente de empreender. Empreender de uma forma técnica, uma forma responsável, para transformar realmente o que se fala de capim em carne. Em carne, essa é a ideia. Vamos lá conhecer um pouco da estrutura. Vocês vão ver que tem várias coisas que nós estamos fazendo ainda, né? Okay. Então, vários galinheiros que nós estamos terminando ainda, então estamos andando aos poucos com as instalações. E aqui também era uma propriedade de gado de leite. Então a gente tinha um curral que a gente está adaptando, né, as instalações. Aproveitando a estrutura. É um silo antigo, okay, que a gente ainda não usa, mas a intenção é começar a usar. E aos poucos a gente veio com a energia também, já para poder ir aliando essa parte mais sustentável, que a ideia é essa também, de criar os animais de uma forma mais sustentável e com mais qualidade também, um bem-estar animal. Então isso também exige da gente um esforço um pouco maior, né?
Uma preocupação interessante também, Luciano, eu sou muito organizado, eu tenho as minhas manias, e principalmente uma propriedade rural em que as coisas estejam nos seus devidos lugares, né? Uma propriedade limpa, sem risco de maiores de acidentes, um lugar confortável para os animais. Nós temos cachorro também de estimação também aqui, então realmente um ambiente confortável, limpo e confortável. Isso é fundamental. Essa aqui é a ideia de escoamento, né, de ração, de implementos, com facilidade melhor em relação à parte principal da casa, ficar afastada da parte da criação. Aqui o nosso aprisco. Os protagonistas aqui é o nosso Texas e Arizona. São os dois pastores maremanos que cuidam com carinho e zelo da nosso rebanho. Tranquilo? Tranquilo? Aí, ó. E aí, adaptando, conforme a gente falou, a gente tá... Aqui ficam as matrizes, ali já estão os já em confinamento, já tá. A gente montou um clip field aí para poder também ajudar nessa parte do desmame, né? Tudo que a gente precisa. Na verdade, ficou dividido com a parte principal do aprisco, a maternidade, o berçário e o clip field, para poder fazer a passagem, né, dos borregos enquanto uma estrutura física em que ele possa atravessar, se alimentar e conseguir... Organizando as categorias animais. Exatamente. Separando aqui fêmeas em gestação, as fêmeas paridas, cordeiros em confinamento, borregas, tudo separado em categorias. Exatamente. E vocês fizeram a opção aqui pelo Dorper, né? A gente está vendo aí a predominância do rebanho. Sim. É o Dorper, né? 100%. Tem uma razão específica para isso? Basicamente pela formação da carcaça, né? Um potencial de engorda bastante significativo, qualidade da carne, né? E um tempo razoável em termos de colocar no mercado um cordeiro de qualidade, com uma carne macia. Muitas dificuldades nós tivemos aqui em relação à bagunça que eles fazem no comedouro. Hoje em dia a gente está com uma capacidade maior de entendimento de como é que funciona a criação da ovinocultura, né, em relação ao que eles representam, a dificuldade. A gente está minimizando esses pequenos danos. Hoje eles comem aqui com muita tranquilidade, ninguém entra mais no coxo. Como é que está o rebanho hoje? Vocês estão com quantas matrizes hoje aqui na propriedade? São, acho que 22 matrizes, e já em fase de prenhez, e deve ter mais ou menos algumas 12 ou 13 que nasceram aqui, mas de qualidade genética muito boa. A gente precisa preservar elas e fazer cruzamento com outro reprodutor. Mantendo as matrizes para crescimento e evolução do rebanho. A gente observou que a qualidade genética delas é muito boa, então a gente achou um desperdício ter que passar para frente e não ter que comprar, na verdade, um novo reprodutor para poder não interferir na qualidade genética. Perfeito. Com as instalações aqui, vocês têm já aqui todas as divisórias, né, no curral, com as categorias animal. O que mais completa aqui a instalação de manejo? O que vocês têm mais estruturado, que você estava comentando aqui de algumas outras instalações? Tem a casa de ração. De ração também, deixa tudo ali muito organizado. Vamos lá, conhecer? Não está tão bem organizado como eu queria. Assim, aplicável. A casa de ração aqui a gente desce a silagem junto, né? Ok. A gente procura manter um quadro aqui também para o nosso colaborador aí ter uma facilidade também de controle nosso, né? Que a gente brinca que aqui é o seguinte, não pode faltar arroz e espessa. Não é? Bom, nós estamos falando aqui do sistema de produção, né, aqui da cabanha Costa dos Ipês. Como é que é o sistema de produção que vocês adotaram aqui na propriedade? Hoje a gente tem um sistema semi-intensivo. Eles ficam a pasto, parte do dia, e ficam também no coxo com alimentação suplementar. Então vocês estão trabalhando nos piquetes já tudo subdivididos. Nós podemos ver aqui, quando nós chegamos na propriedade, se os piquetes estão todos divididos utilizando a cerca elétrica. Isso. Funcionou bem? Excelente. Até existe um certo respeito em relação aos animais da cerca elétrica, principalmente nós fizemos todos os piquetes com tamanho, que é um capim de um potencial nutricional muito bom, específico para ovelhas, e deu muito certo, E parte dos animais recebe uma suplementação, algumas das categorias de animais recebem suplementação no coxo. Sim. Esse é o trabalho que vocês estão
fazendo Tanto a aqui, ração quanto a silagem. Ração, silagem e fubá. de acordo com a Silagem categoria. Exatamente. E agora, os morregos que estão sendo confinados para abate, esses ficam exclusivamente no 100% confinado. 100% confinado. Do nascimento ao abate, 100% confinado. Como é que está o ganho de peso aqui dos animais no confinamento? Vocês têm conseguido um bom resultado? A palavra seria impressionante. Vamos lá nos piquetes para a gente Vamos lá, vamos conhecer um pouco dos piquetes. Nós temos um sistema de piquetes em que ele faz a distribuição das ovelhas, um sistema rotacionado, dentro do período normal em que se entra no piquete e que se sai preservando assim a altura do capim, para que não haja uma perda da estrutura. E ele segue um corredor, assim, com o mínimo de trauma também, cada piquete tem a sua porta de entrada. Aqui nós temos a baia, que é o curral do major, que é o reprodutor, em que também serve, quando a gente faz o transporte de animais para fora, é um lugar que eles ficam de um dia para o outro, com tranquilidade, para poder serem então embarcados de forma tranquila e ser com o mínimo de estresse possível. Uma estrutura que fica multifuncional, tanto para o reprodutor quanto para embarque de animais, necessidade de jejum, de manejo. Exatamente. E principalmente quando eu posso mostrar filme para o comprador, que ele tenha noção clara em relação ao que ele está comprando, a satisfação dos animais, a qualidade que ele está levando. E para minha surpresa, minha alegria também, eu sempre tenho tido bons resultados em relação a me dizer assim, olha, você entregou realmente o que você falou. Fico muito feliz com isso. Isso é fundamental. A gente pode ver ali no curral animais de genética excelente, vários criadores que a gente conversa que mostra que a referência aqui da cabanha falando exatamente da qualidade do rebanho que vocês têm aqui. Realmente, parabéns. E aqui são os piquetes, embaixo aqui nós estamos começando aqui os piquetes. Na verdade, os piquetes que estão prontos, nós vamos ver daqui a pouco, e aqui é onde a gente tem o planejamento de ampliar. Na verdade, Luciano, essa parte aqui, essa jabuticabeira é histórica. Então, eu jamais ousaria vir cortar. Eu não tinha fazer um novo aprisco aqui, acompanhando a estrutura do anterior, que foi adaptado a um curral, mas com uma estrutura um pouco melhor em relação ao corredor central e preservando essa jabuticabeira. A ideia é chegar com mais 3 unidades de aprisco até a parte final desse corredor que beira a estrada e continuar depois com mais piquetes. Okay. Então, a área de expansão futura aqui da atividade da cabanha. Nós temos aqui o sistema de piquetes, né? Todos eles são feitos com custo realmente bastante razoável, né? Com cerca elétrica e morões de um custo também bastante satisfatório. Todos eles trabalham com o sistema de corredores, facilita o manejo do nosso colaborador em relação à distribuição no período certo de fazer a rotação e preservar, inclusive, a estrutura do capim. Podemos olhar lá os corredores, vamos ver como é a distribuição? Aqui nós temos um corredor, tudo baseado em porteiras, né, inteligentes, em que faça o escoamento, né, das ovelhas com o mínimo possível de trauma. Elas estão sendo distribuídas, tanto que elas já sabem certinho para onde que elas vão e para onde que elas vão morar depois. Ó, o sistema aqui, nós temos uma proteção, inclusive, do que é a nossa produção de embelezar a nossa propriedade, porque se deixar aqui elas comem tudo. E vai seguindo então esses piquetes. Tem um sistema de saída com 25 centímetros e entrada com 45 centímetros. O colete ideal do capim de acordo com a variedade escolhida, né? Exatamente. A altura de entrada e a altura de saída. E conseguir otimizar a permanência dela nos piquetes, principalmente com relação às verminoses, né? Para poder impedir o ciclo dos parasitas. Como é que está o controle de verminose aqui? Tranquilo? 100%. Graças Sem a problema. Deus. Fazendo, depois nós vamos falar um pouco mais de manejo, mas já com a rotação ajuda muito. Na parte de lá, nós temos a mesma coisa, são 16 piquetes do mesmo sistema, cercas, né, elétrica, um custo menor em relação à espessura dos morões, quer dizer, morões de um custo bem satisfatório, e principalmente com um manejo muito tranquilo. São animais muito dóceis, raramente algum borreguinho que atravessa alguma cerca e tem que fazer algum tipo de reparo. Elas saem do curral e são distribuídas tranquilamente para cada tipo de piquete em relação ao seu momento de entrada e momento de saída. E a gente acaba tendo também uma cerca mista, vamos dizer assim, porque o que cerca a propriedade, aí a gente fez com arame farpado, mas com um distanciamento menor embaixo e com um aumento gradativo, que elas respeitam também super, né? E a cerca elétrica nos piquetes. Nós estamos vendo aqui o sistema de manejo da área de pastagem.
sistema semi-intensivo, onde parte dos animais vem para os piquetes aqui, todos eles distribuídos com cerca elétrica, com o capim Tamani, aqui Cabanha, Costa dos Ipês. E falando em manejo, o sistema de água, que os piquetes são pequenos, não são grandes, essa banheira a gente ainda conserva, porque da época do gado ainda, que nem era nosso e tudo, mas a gente tem os coxos móveis. Aí o dia que ele vem, o moço vem, traz o coxo e já serve a água para eles. Como eles vão saindo sempre, então não tem nenhum coxo fixo. Perfeito. Então está aí distribuído, os piquetes todos eles divididos, permitindo aqui um manejo adequado dentro do sistema semi-intensivo, com a pastagem, os coxos todos subdivididos. Podemos ver um pouco do lado de lá, como é que estão os piquetes? Perfeitamente. Aqui a gente tem acesso a outra categoria de uma área de piquetes. Voltando ao ponto, a gente sempre tentou otimizar custo em relação à produção. Então a gente conseguiu fazer esses piquetes todos com morões de calibre menor, com a cerca elétrica e as porteiras, né, as tronqueiras, né, de forma inteligente, para poder também, né, diminuir o custo e limitar a passagem dos animais para aquele piquete que não está ainda autorizado a entrada deles por causa da altura ideal para aproveitamento do capim. E voltando no bem-estar, a gente plantou, né, João, umas árvores lá de crescimento mais rápido para poder dar uma sombra para eles também. E estamos vindo com outras, o crescimento está vindo, mas a intenção é proporcionar um descanso para eles nesses dias mais quentes, né? Luciano, uma coisa interessante também, quando nós começamos a trabalhar aqui, nós tínhamos aqui dois fios de aço que passavam em cima da casa, passavam em cima do curral. E dois fios, uma fase e um neutro, com fita isolante. Hoje nós não temos nenhum fio mais externo, tudo passa debaixo da terra, em razão, até a cerca elétrica mesmo, que alimenta a cerca elétrica, é tudo debaixo da terra com eletroduto, principalmente com aterramento, todo o sistema de aterramento. Então assim, hoje nós temos uma segurança muito grande em relação à exposição de energia na nossa propriedade. E hoje vocês estão trabalhando também com energia solar? Sim, então, já a produção nossa aqui no último mês foi de 1.400 kW. Já pensando também em outra etapa da sustentabilidade aqui na propriedade. Com certeza. Já produzindo a própria energia, já com excedente, inclusive. Energia né? limpa. Energia limpa. Planejando crescer também esse excedente, a gente aumentar a produção. E aí pensando já, né, numa certificação futura aqui do Cordeiro, com toda a parte de sustentabilidade Com aqui, certeza. pensando em todo o processo. Nós estamos vendo aqui mais uma parte dos piquetes, né, com a estrutura aqui da cerca elétrica. Então aqueles que ainda têm alguma dúvida em relação à funcionalidade da cerca elétrica, para ouvirmos, nós estamos vendo aqui a eficiência, né, e a possibilidade da utilização com custo muito mais baixo de implantação. Bem, como eu estava falando anteriormente, a gente tem uma preocupação muito grande com a organização da estrutura para facilitar o manejo, para facilitar o dia a dia de todos nós. Esse embarcador, na verdade, ele apareceu de uma forma a vir a preencher uma lacuna importante numa venda que nós fizemos para outro estado, em que o carro que veio era um carro convencional. Então nós passamos muito aperto para conseguir fazer o embarque. Então quando a gente foi fazer a estrutura embarque, nós pensamos, por que não fazer duas estruturas? Uma tradicional e uma para carros menores. E ficou muito bom, porque ficou fácil, a gente fecha para cima, embarca em carro menor aqui. A gente fecha aqui, abre para lá. Tanto que a estrutura aqui ela foi pensada de forma arquitetônica, a gente fecha para cá e fica o embarcador que vai direto até os caminhões maiores que tem elevador e que recolhem aqui as ovelhas com o mínimo de trauma possível, mínimo estresse possível. Essa foi a ideia de organizar esse embarcador, que deu um trabalho, mas o resultado foi muito gratificante. O prático, funcional, é importante facilitar manejo, né? Facilitar a mão de obra realmente, pensar na estrutura que facilite o manejo. Na verdade, Luciano, quem vem aqui buscar ovelha, a tranquilidade que eles têm em relação a conseguir encostar o caminhão, levantar o elevador e fazer um embarque tranquilo, sem trauma, sem nenhum tipo de problema de estresse a mais para as ovelhas. Isso facilita tanto o manejo da mão de obra quanto a questão do bem-estar animal, que é o que a gente busca dentro de uma produção sustentável na propriedade, né? Estresse, né? Então tá o embarcador, mais uma parte da estrutura aqui da propriedade.
Bom, então tivemos a oportunidade de conhecer, né, as instalações, ver aqui o manejo, tivemos a oportunidade de ver toda a parte dos piquetes que vocês se organizaram, dividindo aqui no sistema semi-intensivo, né, a parte de alimentação, instalações, por sinal, quero aproveitar aqui a oportunidade de parabenizá-los pela organização, né, primar pelo cuidado, pela qualidade que estão fazendo. Realmente vale a pena vir aqui conhecer e ver o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, parabéns pelo que a gente pôde ver, qualidade dos animais, qualidade genética, né, um manejo impecável, né, de toda a estrutura, uma estrutura com muito capricho, com muita qualidade. Então, parabéns aí pela atividade, né, e fica aí me atrevo aqui a deixar aqui o convite aqui para quem quiser vir aqui comprar genética. Não sei se você vai vender, né, João? Mas a ideia... Por enquanto, não. Bom, então é isso. Eu gostaria que vocês deixassem aqui um recado final aqui para os nossos... as pessoas que estão acompanhando o Projeto BE Brasil. Isso pode deixar um recado final de vocês aqui. Paulo Luciano, primeiro, gratidão a você pela oportunidade, né, de poder divulgar o nosso trabalho aqui, o nosso, até então, plano B, que é plano B, para o nosso plano A de vida agora. Muito feliz de encontrar você aqui, é um prazer, né? E agradecer principalmente também a estrutura do Senar, que nos propiciou a realização de cada passo do nosso sonho, de uma forma concreta, de uma forma efetiva e principalmente organizada, né? Não tem milagre, tem que seguir para a cartilha, né? Então, assim, eu acho que esse projeto é interessantíssimo para divulgar para todo mundo o que é a ovinocultura e capricultura do nosso país e fazer as pessoas terem uma visão, talvez, mais clara do que é a ovinocultura e a caprinocultura, para que a gente possa realmente atingir um patamar aí da própria bovina, da parte do gado de corte, gado de leite, e chegar nesse mesmo nível de conhecimento, de visibilidade no nosso país, valorizando a carne de excelente qualidade e um manejo extremamente saudável. Obrigado. Diane. Foi uma honra receber a Expedição BE Brasil aqui na nossa propriedade. O convite já foi feito, mas eu reforço, né, para poder vir visitar a gente, conhecer a cabanha, nos colocar à disposição também, né, no que a gente puder auxiliar, conforme a gente falou, né, a gente está aqui para ajudar uns aos outros, assim como a gente já está sempre sendo ajudado. A gente falou do Senar, mas eu não comentei que o Luciano também tem uma sementinha disso num congresso que a gente foi. Era um congresso maior e a gente não teve oportunidade de conversar, mas ele estava lá e assim, tudo que ele falou a gente ouviu e foi guardado, então essa sementinha também foi plantada lá e tinha outras pessoas lá, né? O Luciano, porque está aqui agora, tinha muita gente boa lá, né? Foi um congresso na UFLA, né? Exatamente. Lá na Universidade Federal de Lavras. E aqui em São João também, na universidade, também, a gente tem um apoio grande aqui também deles, né? O Rafael, Janaína, a equipe toda aqui. Então, assim, a gente não está sozinho e por isso também a gente está à disposição e agradecemos muito a presença de vocês aqui. Tem o Instagram da Cabanha Costa dos Ipês, é isso? Sim. Segue a gente lá, @Cabanha Costa dos Ipês. Vamos seguir, vamos acompanhar. Segue a gente. Em nome aqui da equipe da Expedição BE Brasil, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, mais uma propriedade que a gente visita nessa caminhada que a gente vai fazer. Obrigado, Viviane, pela oportunidade. Obrigado, Luciano. Gratidão a você. E a você que está nos acompanhando, nos siga lá nas redes sociais, né? Faça a sua inscrição no canal do YouTube, página do Instagram, página do Facebook, Expedição BE Brasil. Forte abraço e nos vemos em mais visitas. Abraço a todos.